E aí, galera que acompanha o Motor 1, finalmente nós pusemos as mãos no Captur de entrada, o 1.6 Zen manual, que custa R$ 78.900. Na verdade, tem uma pegadinha. Esse aqui, por exemplo, ele tem teto bicolor, né, a pintura bicolor, e tem também câmera de ré, o que faz ele custar R$ 82.290. Será que vale a pena comprar esse carro? É a pergunta que nós vamos responder hoje. Apesar dele ser chamado de Captur como modelo europeu, esse aqui ele é um modelo maior construído sobre a plataforma do Duster, que é chamada de B0. Na Rússia, por exemplo, ele é chamado de Captur com K. E aqui ele já adotou o mesmo nome do europeu, mas ele é um modelo maior. É um carro que chama demais atenção na rua e ele é um carro que tem a nova identidade visual da Renault. Essa grade com esse black piano e o logo bem grandão. Outra coisa que chama muito a atenção no Captur é o esquema Biton de pintura. O teto é de uma cor diferente da do resto da carroceria. Nesse caso aqui você tem um teto escuro com a carroceria clara. Mas isso acaba sendo problemático no Brasil porque teto escuro deixa o carro mais quente. Ainda que tenha muita gente hoje em dia que envelope o teto exatamente de preto. Com o banco do motorista ajustado para mim, a gente ainda nota alguns problemas no Captur. Um deles é a altura do assento, que é muito alta. No trânsito, você não consegue enxergar exatamente o semáforo, você tem que ficar abaixando para poder ver o que está acontecendo ali adiante. Outro problema, ele só tem ajuste de altura do volante. Então o volante fica muito inclinado, numa posição que é incômoda. Em relação à ergonomia, ele está bem melhor do que o Duster. Mas mesmo assim ele ainda tem uma herança, como o comando de controlador de velocidade que fica em frente ao freio de mão. O espaço interno, teoricamente, seria o grande ponto alto do Captur. Mas se você regular o banco para alguém da minha altura, que tem 1,85, olha como é que eu fico aqui dentro. Eu fico meio apertado. Esse aqui é um dos opcionais, dos únicos opcionais que o Captur tem. O sistema mídia neve com câmera de ré. Mas ele tem um probleminha. Ele leva exatamente 10 segundos para começar a mostrar a imagem da câmera de ré. Se você precisar manobrar, é bom você contar com sensores ou com o velho e bom olhômetro. O mídia neve oferece GPS, dicas de direção econômica, rádio, mídia e telefone. Essa parte do telefone, inclusive, foi um upgrade que a Renault teve, porque os sistemas da própria Renault em relação a isso tinham sérios problemas de sincronização com os telefones. Você não conseguia parear qualquer telefone, tinha que ser alguns muito específicos. Tinha até, quando você ia à concessionária, algumas atualizações para tentar resolver isso. Mas na verdade o que acabava acontecendo é que você tinha que comprar um telefone compatível com o seu carro, ou trocar o telefone se você já tivesse comprado o seu carro com esse tipo de problema. Outra vantagem que o sistema mídia neve tem são as entradas a P2 e a USB logo aqui em cima, que facilita o uso, por exemplo, com o Waze. Uma das vantagens do Captur é o novo motor 1.6 SCE, que é essa belezinha aqui de alumínio, que promete ser bem mais econômico do que o anterior. Isso é algo que a gente vai descobrir com os nossos testes. Apesar de ser um motor de concepção moderna, todo de alumínio, esse aqui ainda tem um problema sério, que é o bendito do tanquinho de partida frio. Para um carro desse, ele já deveria ser o sistema eletrônico de partida, com aquecimento dos bicos e tal. O motor do Captur, ele é bem elástico, o carrinho responde bem quando você chama, ele só sente um pouco de falta de força em subidas e tal, mas mesmo assim nada que uma bela troca de marchas não resolva. Só reduzir, e ele inclusive dá as dicas de como reduzir aqui. Ele tem no painel um shift light e um indicador que vai mudando de cor. Se você está abusando muito no motor, está querendo gastar mais do que você deve, ele fica amarelo. Os engates de marcha não são muito precisos, você não tem muita... Você sente uma certa hesitação nele, no trambulador, não é dos melhores. A suspensão é macia, mas não chega a ser um primor nesse ponto. O Captur é um carro mais silencioso do que o Duster, mas ele tem alguns pecadinhos. Você escuta, por exemplo, às vezes a ventoinha.
Uma coisa que é muito negativa do Captur, ao dirigir o Captur, fora a posição de dirigir que eu tinha dito, depois você se adapta, mas não é legal, são os retrovisores que são pequenos demais. O campo de visão é muito restrito, é muito pequenininho. Logo que você pega o Captur, o que você sente primeiro é que a embreagem é muito dura também. É para um carro que tem pretensões aí de agradar o público feminino, arredondado, bonito e tal, ele tem a embreagem dura demais. O que nos leva a dizer que o CVT vai ser a escolha preferencial no caso desse carro, que ainda não foi apresentado. No caso do Captur, a Renault deve ter preferido fazer um carro mais voltado à segurança, como é tradição da marca. Quando ela lançou o Clio, ela lançou com airbags, coisa que ninguém pedia na época e continua não pedindo. Se não fosse lei, ninguém teria praticamente. Então ela fez um carro, ela adotou esse carro de 4 airbags, mesmo na versão de entrada. São airbags frontais e laterais. Outra coisa que o Captur tem é o controle de tração, controle de estabilidade e o assistente em rampa. Então quando você pegar aquela subidona, tiver com medo do carro voltar, ele não volta, ele segura sozinho. A gente tem aí o Captur em 82.290, como a gente falou no começo. O problema disso é que ele tem uma série de outros concorrentes bem mais baratos. O Hyundai Creta, por exemplo, ele custa 72.990, mas não tem os 4 airbags como tem esse carro e não tem controle de tração. O Creta na versão Pulse custa 78.290, que vem com controle de tração também, mas só com 2 airbags. O Chevrolet Tracker reestilizado custa 81.990 e tem motor turbo e um câmbio de 6 marchas automático, que é uma grande vantagem em relação a esse carro aqui. Os dois rivais no segmento são o HR-V e o Renegade. Os dois em versão manual, como esse carro, são bem mais baratos. O Renegade custa 80.790 e também vem com controle de tração e de estabilidade. O HR-V, que é mosca branca de olho azul na versão manual, custa 79.900 e também vem com controle de tração e estabilidade, apesar de vir só com 2 airbags, os obrigatórios por lei, frontais. Mas o maior rival do Captur, por estilo e proposta, é o Nissan Kicks. Na versão SV, que é com câmbio CVT, ele custa 84.900, ou seja, só praticamente R$2.000 a mais do que o Captur. Quem gosta do Captur provavelmente se importa mais com estilo e com um carro bacana de apresentar tanto à família quanto aos amigos. Para resumir um pouco tudo que a gente falou até agora, o Captur é um carro que vai atrair pelo design, como ele atrai as pessoas que estão em volta e que ficaram parando para admirar o carro enquanto a gente estava dirigindo por aqui. Mas ele é um carro que tem uma série de pequenos defeitos e o principal deles é preço. Se ele fosse posicionado de uma forma mais agressiva, provavelmente ele teria um sucesso maior. É uma pena. É um bom carro, mas a concorrência também está muito afiada. É isso, pessoal. Se curtiram, por favor, curtam o nosso canal, compartilhem o nosso vídeo e até a próxima.